Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Giro TVE Eleições 2020. Estamos aqui dando prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos a prefeitos dos maiores colégios eleitorais da região metropolitana de Vitória. E durante esta semana, durante este período, estamos ouvindo os candidatos a prefeito de Vila Velha. Lembrando que essa transmissão é simultânea com a Rádio Espírito Santo, portanto, damos também boas-vindas aos nossos ouvintes da Rádio Espírito Santo e que cada candidato tem o tempo de 23 minutos para apresentar as ideias que tem, os seus projetos de governo, para que dessa forma eles possam ter visibilidade junto ao eleitor e, por outro lado, o eleitor também possa, conhecendo as ideias e os planos de governo de cada candidato, possa fazer a sua escolha, a sua opção com mais informação, com mais consciência. Até porque este é o papel de uma TV pública como a TVE, levar informação qualificada a todos vocês. Então, estamos aqui cumprindo este papel e ouvindo na noite de hoje mais um candidato a prefeito de Vila Velha. Lembrando, antes de fazer a apresentação, de que estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Aqui no nosso estúdio, trabalhamos com um corpo técnico bastante reduzido, são 2 operadores de câmera que estão separados a uma distância de mais de 3 metros, o nosso intérprete de Libras, também separado a uma distância bastante considerável, e eu estou separado do meu entrevistado a uma distância de mais de 2 metros, o que nos dá uma segurança para poder conversar, poder dialogar, sem a necessidade do uso da máscara. Bom, gente, e o candidato a prefeito da noite de hoje, que vamos entrevistar a partir de agora, é um jovem, Rafael Primo, do partido Rede Sustentabilidade. O Rafael Primo é formado em administração de empresas, trabalhou em instituições do mercado financeiro como consultor de investimentos e gestor de fundos e hoje atua como empreendedor em Vila Velha. É presidente do diretório do Rede Sustentabilidade no município, partido pelo qual concorre à Prefeitura de Vila Velha. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Telmo, eu que agradeço, uma oportunidade valiosa. Quero saudar todos que nos acompanham em todas as plataformas. É importantíssimo o papel da TVE de nos dar a oportunidade de conversar diretamente com toda a população. Obrigado. Ok, então a partir de agora vamos começar a contar o tempo de 23 minutos para a nossa entrevista com o candidato. Tempo valendo. Rafael, eu fazendo uma pesquisa no seu material de campanha, você coloca que vai ter uma administração focada para a inovação, o desenvolvimento e o impacto social. E aí eu pergunto, iniciando esse nosso bate-papo, que tipo de inovações você pretende trazer para a administração municipal para se alcançar esse desenvolvimento e esse impacto social pretendidos? Telmo, na verdade, esse tripé, ele norteia o nosso programa, mas o ponto central é o desenvolvimento econômico. A gente precisa entender que Vila Velha tem uma arrecadação muito ruim. É a segunda pior arrecadação do Espírito Santo per capita, por cidadão. Então a gente tem que pensar que para a gente reinvestir, a gente tem que começar a arrecadar. Dentre os pontos que a gente levanta com maior necessidade, que a gente entende que o impacto é mais forte e mais rápido, é a reindustrialização da cidade. A gente pensa que é onde hoje está a zona rural e, aliás, o PDM já está previsto que se instale uma zona industrial nova na cidade, que ali a gente consiga trazer hoje indústrias que estão no Sudeste, que estão no Brasil e que estão no mundo, que estão procurando uma cidade com capacidade portuária, uma cidade que tenha conexão com as maiores rodovias do Sudeste, uma cidade que tenha espaço que ali aquela indústria possa se desenvolver. Se a gente consegue fazer isso e, sobretudo, trazendo para cá modais de logística, a gente vai conseguir gerar esse impacto. O repasse do ICMS é fundamental para a gente reconstruir a cidade. Nosso repasse hoje é deficitário, infelizmente. Pensando nisso, sanado esse problema, a gente tem que pensar em digitalizar essa prefeitura, para que a gente traga transparência. É isso que vai dar inovação. E a gente precisa entender que a digitalização tem que sair da administração central e ela tem que se estender aos pontos focais de serviço. A gente tem que ter um posto de saúde mais digitalizado, escolas mais digitalizadas, não no ensino e no quadro high-tech, não, mas no acompanhamento com ferramentas para que a educação fique mais efetiva.
A gente precisa disso para fazer Vila Velha mudar de rumo imediatamente. Bom, agora nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre tudo isso que você acaba de colocar aqui de uma maneira mais ampla, né? Falando da questão da reindustrialização do município, né? Realmente, hoje a gente percebe que Vila Velha ela não tem, vamos dizer assim, um polo industrial consistente, né? Como, por exemplo, do município da Serra, por exemplo, né? De que maneira vocês pretendem atrair esses projetos? E que tipo de indústria você enxerga que seja vocacionada para as necessidades, para a realidade do município? Hoje a gente primeiro precisa estancar a desindustrialização. Estamos perdendo empresas grandes, empresas que contribuem muito com pagamentos de impostos hoje na cidade estão saindo. Uma breve história. Fui visitar um empresário muito forte na cidade, 50 anos de atividade, ele está indo para a Serra. Perguntei para ele, você teve algum incentivo fiscal? Não. Só que tem 12 anos, Rafael, que eu não consigo fazer a entrada do meu estacionamento para que eu receba minhas mercadorias. Eu fui alugar um galpão para fazer a expansão da minha fábrica e com 2 dias, no segundo dia que eu estive lá, eu fui visitado pelo prefeito. Eu tenho o telefone pessoal dele. Então isso me deu segurança para fazer todo o investimento programado para os próximos 10 anos, que seriam em Vila Velha, serão na Serra. E eu entendo ele. Hoje a nossa administração peca, a nossa desindustrialização é por falta de atendimento, por falta de atendimento de expectativas simples que o industriário, que o comerciante, que o empresário em geral precisa ter em Vila Velha. Pastas sobem e descem, são trocadas de mesa, ninguém tem clareza do acompanhamento dos status. Isso faz com que o empresário fique desestimulado, ele se sente refém da mão da administração. Posto isso, a gente precisa mostrar a Vila Velha para o mundo de verdade. Criar um portfólio de Vila Velha e colocar a Vila Velha nas bancas de negociação mais eficientes e mais grandiosas do planeta. Além de China e Estados Unidos, o Oriente Médio tem muita intenção de fazer muito investimento no Espírito Santo, no Brasil. A gente tem indústrias europeias que gostariam de estar aqui para ter acesso a materiais mais baratos para a sua produção. Então a gente tem que pegar, levantar da cadeira, sair do gabinete e mostrar. Lógico, a gente sabe que toda industrialização traz impactos, certamente. Importante é fazer isso de maneira responsável e organizada, cuidando dos resíduos e, mais do que isso, fazendo uma integração harmoniosa da zona rural para com essa nova indústria que a gente quer para Vila Velha, que é um modelo exatamente que a ONU prega. Uma integração harmoniosa, é isso que a gente pretende oferecer para Vila Velha. Ou seja, uma industrialização com menos impactos ambientais e uma indústria mais sustentável. Mais do que isso, uma indústria muito sustentável, mas uma indústria que forneça contrapartida. É importante entender que uma indústria para se instalar em Vila Velha e para ter todas essas benesses que a prefeitura quer proporcionar, ela terá que dar sua contrapartida ambiental. Seja ela cuidando de um parque, seja ela cuidando de Jacaranema, seja ela bancando um monitoramento ciliar no Rio Jucu, ela terá que ter uma contrapartida. Então a gente pensa no modelo realmente de parceria entre o público e o privado. Ok, falando agora da questão de gestão administrativa, você falou naquela hora que você estava ampliando mais o nosso leque de assuntos, né? Da questão de que você precisa digitalizar a prefeitura. Além dessa digitalização, que outras propostas você tem com relação à gestão administrativa, para que a prefeitura possa dar respostas mais efetivas às demandas dos moradores? Telmo, é muito ruim chegar hoje na prefeitura e ter que se submeter ao atendimento no balcão de uma coisa que basicamente em qualquer serviço privado seria feito pela internet. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é chegar no balcão e ver, infelizmente, duas pessoas atendendo num guichê com 40 balcões e só 2 pessoas estarem no atendimento e o cidadão não ter clareza de onde estão os outros contratados. Primeiro é a gente fazer uma remodelagem complexa. Eu não gosto de usar o termo choque de gestão porque parece que vai punir o funcionalismo. De maneira nenhuma. Na verdade, a gente quer treiná-los para atuar de maneira eficaz em novas plataformas. A gente quer dar formação continuada e também prever. A gente sabe que reformar a carreira dessas pessoas é fundamental. Pessoas mal pagas se sentem desestimuladas. As pessoas têm que ter direito a consumir pelo menos o digno. E muitas carreiras hoje na prefeitura estão extremamente defasadas.
Bom, uma questão também que é traumática em Vila Velha, né? E você, embora tenha nascido em Vitória, mas sempre vivendo em Vila sempre Velha. viveu em Vila Velha e certamente deve ter se deparado com essa realidade muito tempo, que são os alagamentos. Infelizmente. Né? E o que você enxerga aí de, se não uma solução, mas pelo menos a redução, pelo menos drástica, desse problema que é cotidiano, né? E todo ano ele se manifesta com bastante intensidade no município. Telmo, é preciso ter coragem. Essa obra provavelmente não será terminada em uma gestão, mas alguém tem que hoje sentar junto com o governador Casagrande, que tem um repasse previsto importantíssimo para a obra da macrodrenagem que envolve Vila Velha e Cariacica, e participar efetivamente disso e principalmente questionar o modelo proposto. A gente entende hoje que tem cidades no mundo que estão abaixo do nível do mar, assim como Vila Velha, que nem está abaixo do mar em todo o seu território, mas que trabalham com diques e comportas. Vila Velha nunca foi ousado o suficiente para pensar nesse planejamento. Não adianta bombear essa água para fora da cidade se a água não tem para onde ir. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é fazer a recuperação das áreas de amortecimento natural da água. Muito de Vila Velha é aterro e a água sempre tende a se acomodar onde um dia ela já esteve. E, ao contrário do que a gente gostaria, a gente ainda percebe um avanço em áreas verdes importantes, com PDM, com aprovações de PDU muito, a palavra seria questionáveis, e a gente precisa rever isso, encarar isso sem caças bruxas, sem procurar culpados, mas tratar com responsabilidade e com coragem essa questão daqui para frente. Isso sinaliza uma revisão e uma possível mudança no PDU? Sinaliza sim, a gente tem que preparar um PDU para que as pessoas tenham acesso a uma cidade mais conectada, mais inteligente e mais preparada para o desenvolvimento. O PDU hoje protege sim, mas protege mal. Ele está previsto sim uma área de zoneamento industrial, mas ainda assim ineficaz, pequena, a gente precisa de mais. E a gente precisa um reordenamento de como a gente vai utilizar comercialmente e na questão dos parques produtivos dentro da cidade. Então a gente vai propor sim na Câmara essa revisão. Bom, vamos falar agora um pouco de saúde, né, que é um problema sério, né, é uma demanda, né, e uma das demandas mais fortes que chegam em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou mesmo federal, mas no município, por ser porta de entrada, né, isso acaba, né, impactando bastante, né? E eu gostaria de saber o seguinte, qual o diagnóstico que você tem da saúde de Vila Velha e o que você, dentro do seu plano de governo, você pretende dar encaminhamento para que a população ela tenha uma condição melhor de atendimento e que o sistema ofereça assim, uma resolutividade maior. Então, o SUS prevê que o município seja responsável pelas unidades de média e baixa complexidade, nós temos 19 unidades. Prevê que o município forneça exames laboratoriais, não somente os simples, mas todos para atender a rede de atendimento, e prevê o fornecimento de medicamento. Vila Velha falha nos 3. Infelizmente, estamos assistindo idosos, gestantes, lactantes, crianças, ao relento, passando madrugadas nas filas. Não adianta vir com essa ideia de só digitalizar. Digitalizar, sim, para marcar consulta. No entanto, as consultas precisam acontecer. E as consultas acontecerão quando a gente tiver a quantidade de médicos adequadas. Não adianta querer oferecer para o médico que ele receba 1/3 do que ele recebe na iniciativa privada, que ele opte por vir trabalhar na rede municipal. A gente precisa ser competitivo. Gastar na saúde é investimento. A gente tem que cortar a palavra gasto e falar investimento em saúde. Isso vai resolver parcialmente. Agora, a gente precisa também entender que Vila Velha tem 510 mil habitantes, Serra tem 3 unidades de alta complexidade, Vila Velha não tem nenhuma. Então, a gente precisa pensar em atender o cidadão de maneira integral em Vila Velha. Chegou a hora de Vila Velha, na composição metropolitana do SUS, ter a sua unidade. E onde você pretende buscar esse investimento em saúde para o município de Vila Velha? Como você citou que Vila Velha não tem, né, uma unidade de alta complexidade. A gente pode fazer o modelo que a Aldifas nos ensina com muita categoria a fazer, focar na obra, construir o equipamento, colocar todos os equipamentos que o Estado precisa e pedir ajuda para o governo do Estado no custeio. Isso sim é facilitar a vida do Estado e pensar 100% no cidadão. Ao invés da gente fazer uma obra para chamar somente de nossa, é melhor somente do município, é melhor a gente ter uma obra grande que atenda a população, mas para chamar de municipal, estadual, mas que o objetivo seja atender o cidadão.
A medicina preventiva também está dentro do norte que você pretende implantar? Sim, a gente fala do Programa de Saúde da Família, ou Estratégia da Família, como alguns chamam, e a gente tem um diferencial muito grande. Nosso Programa de Saúde da Família será integrado com o serviço social e cada escola da cidade será um ponto de partida para que o Programa de Saúde da Família se estabeleça fisicamente e tenha sua própria unidade, cuide regionalmente daquele entorno que lhe será destinado. Já que você falou em escola, vamos passar agora para a educação, né, que também é um outro setor que demanda, né, demanda investimento, demanda muita atenção e também, né, obviamente, ele acaba também, pelo município ser a porta de entrada, né, ele absorve também muitas demandas. Que projetos você tem para a área de educação? Educação, primeiro, a gente precisa cumprir o que o Fundeb determina. Nós temos um investimento baixo per capita por aluno, a gente precisa chegar nos R$ 3.340. A gente precisa entender que Vila Velha tem escolas grandiosas, pouco usadas, escolas pequenas, muito utilizadas, lotadas. A gente precisa entender que até 2022, 25% das vagas ofertadas pela rede municipal precisam estar em tempo integral. E a gente, nossa administração, sabendo que a educação é o jeito real de mudar profundamente a sociedade e fazer com que Vila Velha seja aquilo que a gente deseja, a gente vai focar e tem o compromisso de, até o final da gestão, ofertar 50% das vagas na modalidade tempo integral, turno e contraturno, fazendo uma integração entre educação, esporte, cultura, formação complementar e integração com a família. Isso implicaria na construção de novas unidades? No momento, a gente avalia que os prédios que temos são suficientes. Temos obras em andamento que serão entregues provavelmente no meio da próxima gestão, complementarão os equipamentos. Nós temos 98 unidades hoje. Podemos chegar a 100 com as duas que estão em construção, mas a gente entende que a gente pode usar outros prédios, a gente precisa investir menos no imobilizado e mais em ensino. Certo. Com relação a pessoal? Os professores. E na verdade, a gente tem 5 mil, que eu chamo de operários da educação, dentre eles os professores. Os professores tiveram agora, recentemente, um aumento de 13%. Fico muito triste, não pelo quanto pior, melhor, mas porque foi usado de forma eleitoreira. O prefeito, a administração atual não pensou em fazer, na verdade, valorizar o profissional. A administração atual pensou em fazer o uso da máquina de forma eleitoral e deu um aumento de 13% justamente na época eleitoral. E digo mais, os professores não merecem 13% não. Eles merecem recompor a sua perda de 40% nos últimos 30 anos. Os professores de Vila Velha vêm sendo massacrados gestão a gestão. Esse é um ponto central. Sem professores valorizados em formação continuada e pelo menos recebendo piso, a gente não vai conseguir oferecer para os alunos a educação que eles merecem. Mas é aquela história, né? Esse investimento em educação, porque não é gasto, é um investimento, né? Ele demanda recursos, né? E nós estamos vivendo uma época de recursos cada vez menores na arrecadação, por conta que já vinha caindo, já vinha em decréscimo, se agravou muito mais por conta da pandemia. E aí, o candidato, como se busca e se faz esses recursos aparecerem? Primeiro que a missão política nos impõe ir ao deputado, ir à Câmara, pedir emenda parlamentar, pedir emenda de bancada. A gente precisa ir no governo federal e a gente precisa ir no governo estadual e fazê-los entender que parte do caixa que eles têm é necessário para que a gente faça esse investimento. Área de segurança, que é uma outra área realmente que demanda também muita atenção, né, e também apresenta muitos problemas e Vila Velha, infelizmente, não foge à regra, né? Então, que propostas você tem para reduzir os índices de criminalidade, né, de violência no município, né, e tornar o município mais seguro até para poder atrair investimentos, turismo, enfim. Sim. A gente precisa mudar o foco da guarda. A nossa guarda é excelente, mas ela tem tido uma ostensividade que tem substituído a função que a gente entende que é da Polícia Militar. A gente precisa fazer uma integração melhor da guarda com a Polícia Militar, com a Polícia Federal e montar os verdadeiros núcleos de inteligência. A gente precisa equipar essa guarda
parar de investir em viaturas e começar a investir em tecnologia de monitoramento, seja por drone, seja botar as câmeras que não funcionam para funcionar, estender essa rede de monitoramento por toda a cidade e fazer com que a Guarda tenha atuação comunitária, de auxílio em várias ações e não somente na ostensividade. A gente precisa de fazer uma integração com o governo do Estado para que a gente tenha uma segurança mais ampla e mais inteligente. Bom, antes de encerrarmos essa conversa, já estamos nos aproximando para o final, mas questão de turismo, porque é uma vocação do município de Vila Velha, até porque ele tem um potencial turístico muito grande, né? Sim. E também cultural. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para essas duas áreas, que embora, né, separadas, elas acabam se complementando, né? Quando fomos buscar o setor de turismo para conversar, a primeira queixa deles foi que sem atração cultural permanente, a gente não consegue recompor o turismo em Vila Velha. Vila Velha tem as praias mais utilizadas do Espírito Santo e só tem 15% dos leitos de hospedagem da Grande Vitória. Ou seja, as pessoas têm vindo para Vitória, se hospedam, passam o dia em Vila Velha, mas gastam seu dinheiro e contribuem para a arrecadação de Vitória. O que é bom para Vitória, mas é ruim para Vila Velha. Para isso, para mitigar isso, a gente tem conversado muito com o setor cultural, para que a gente tenha um calendário fixo e vá muito além das festas religiosas, que são muito importantes, o Jesus do Verão e a Festa da Penha, mas a gente precisa de ter alternativas. A gente tem terreno, a gente pode implementar parques de exposição, a gente pode implementar áreas de eventos diversas, a gente pode também propor calendários fixos com quem já quer vir para a cidade. Fazendo isso, a gente vai criar alternativa para a cidade. E qual tipo assim de enfoque para o turismo que você enxerga que seja assim a principal vocação para o município? Você citou a questão do turismo religioso, até porque temos dois eventos aí de grande porte religioso, inclusive um é o terceiro maior evento religioso, né, do Brasil, né, que é a festa de Nossa Senhora da Penha. Temos também o Jesus Vida Verão, que também reúne, né, uma quantidade muito grande de pessoas, não apenas daqui, mas também de outras localidades, né? Mas além disso, que outra vocação turística você enxerga para Vila Velha que você pretende implementar no seu plano de governo? Eu acho que é importante nessa construção do turismo em Vila Velha a gente dar um ambiente para quem quer investir e as pessoas decidirem. A gente tem capacidade de criar um grande turismo rural, a gente tem a capacidade de criar uma grande quantidade de turismo de eventos e a gente continua, sim, querendo expandir o evento religioso. Espaços culturais. Você acredita que Vila Velha precisa ampliar a sua rede de espaços culturais? Primeiro precisa recuperar o que tem. Recuperar o que tem. É pouco, mas é melhor ter esse pouco funcionando do que ter esse pouco não funcionando. A cultura os espaços têm sido negligenciados. É muito ruim ver a Casa da Cultura, a Casa da Memória abandonada do jeito que está. A gente tem obrigação de fomentar essa recuperação imediatamente. Uhum. Bom, antes de encerrar a entrevista, tem um outro assunto também que se tornou cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é o aumento da população de rua. Em decorrência da crise econômica e ainda mais agora agravado pela questão da pandemia, né? Nessa área de assistência social, bem rapidinho, porque nós já estamos chegando no final, nessa área de assistência social, quais são as suas propostas? A gente precisa primeiramente ter empatia e entender que se tratam de pessoas. Por mais que elas estejam lá por motivos diversos, seja droga, seja desemprego, seja condição econômica, nós temos que assisti-las imediatamente. Esses equipamentos para a prefeitura não são caros de serem feitos, é uma decisão política, e a gente tem a decisão política de cuidar dessas pessoas porque a gente gosta de gente. Certo, e como é que você pretende implementar esse atendimento? Através de quê? De parcerias ou mesmo com recursos da prefeitura? Primeiro, a prefeitura tem que assumir a responsabilidade e fornecer os locais. Depois, fazer convênios com quem queira atuar junto com a prefeitura. A gente entende que esse modelo misto de gestão é importante, mas a prefeitura é obrigada a dar o pontapé inicial. Pois é, Rafael, nós estamos chegando aos momentos finais da nossa entrevista. Eu gostaria de reservar este momento para que você faça as suas considerações finais, né? E também faça o seu diálogo com o eleitor que está assistindo o nosso programa, né? Então, o que te leva, o que te move, né? E por que a sua candidatura você considera importante para Vila Velha? Quero dizer ao Canela Verde que essa trajetória começou por dois motivos. Primeiro, porque eu amo a minha cidade. Apesar de ter nascido em Vitória, eu vivo em Vila Velha desde os 2 dias de idade. Eu amo minha cidade, mas eu também estou indignado. A gente não consegue viver em Vila Velha com qualquer nível de satisfação. Pensando nisso, eu me retiro da iniciativa privada
e me coloco à disposição do serviço público para fazer com que Vila Velha se transforme. Eu não tenho nenhum acordo político, eu não tenho nenhum acordo com nenhum grupo econômico, eu tenho liberdade para fazer o que a gente precisa fazer em Vila Velha. Pensando nisso, juntei pessoas muito capacitadas, juntei pessoas que estão a fim de doar o seu tempo e a sua vida para a cidade. Juntos formamos um plano de governo muito factível. Não fizemos nenhuma promessa falsa, nenhuma promessa de vender terreno na Lua, são coisas factíveis, bem pensadas e bem calculadas. Com essa oferta, a gente quer fazer com que Vila Velha se transforme, seja uma cidade transparente, seja uma cidade moderna, seja uma cidade conectada com a realidade. Vila Velha merece mais, Vila Velha merece votar no 18. Ok, olha, muito obrigado, candidato, pela sua participação aqui no nosso programa, o Giro TV Eleições 2020. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Ok, eu agradeço também, né, a sua participação como telespectador e também para os nossos queridos ouvintes da Rádio Espírito Santo. E lembrando que continuamos aqui com o Giro TV. No próximo bloco, nós vamos conversar com o candidato Amarildo Lovato, do PSL, também candidato a prefeito de Vila Velha. É um instante só e voltamos logo.